trabalhava por conta própria, só que a determinada altura eu fiquei descontrolada e comecei a gastar sem limites. Então comecei a ficar com a vida financeira toda desorganizada, toda descontrolada, com dívidas, porque não tinha organização. Essas dívidas causaram bastante confusão nas outras áreas, não é? Porque eu não estava habituada, eu não era assim, e do nada comecei a ficar assim, não é? Então trouxe sérios problemas para as outras áreas todas. Tinha perdido mesmo o controle. Como eu tinha problemas também no sistema nervoso, comecei a ficar descontrolada, eu não conseguia entregar trabalho a tempo. Tudo isso foi uma consequência para me prejudicar bastante na parte económica. Só quando eu cheguei às conquistas financeiras e fui aprendendo, não é? A usar assim a inteligência, a pôr em prática as coisas que aprendia, é que eu passo a passo, devagarinho, comecei a reconstruir tudo. Comecei a pagar as dívidas, comecei assim, passo a passo. Hoje está tudo sob controle. Nas conquistas financeiras nós aprendemos a usar a cabeça, a usar a inteligência, não é? E depois vamos pondo em prática aquilo que vamos aprendendo. A cada dia, não é? Cada segunda-feira é um ensinamento novo, não é? Então a gente vai, não é do dia para a noite, é passo a passo. As ideias começam a surgir, assim, ideias novas, se é uma coisa que você não fazia, depois já começa a fazer, já começa a ter horários, a ter mais controle nos horários, não é? Ter palavra, que a palavra é fundamental também. Então começa tudo assim do nada, devagarinho, e a gente vai, quando a gente está por ela, a coisa está a começar a evoluir. Quando os problemas vêm, nós temos estrutura para os aguentar, porque a gente aprende isso também. Farto de promessas vãs? Receitas milagrosas para alcançar o sucesso? Esqueça isso. No Centro de Ajuda não fazemos promessas, mas ajudamo-lo a cumpri-las. Temos ao seu dispor pessoas capazes de o ajudar com conselhos práticos, objetivos e eficientes. Comprove com os seus próprios olhos. Conquistas financeiras, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas, num centro de ajuda perto de si. Saiba mais em iurt.pt ou através da linha Amigo 24 horas. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. O meu nome é Fátima Sequeira, sou de Lisboa e encontro-me neste momento no meu espaço, num cabeleireiro. Antes eu também tive um cabeleireiro e, como não deu bom resultado, acabei por ficar na falência, na miséria, com dívidas de cerca de 100 mil euros. Eu era jovem, estava no auge da minha carreira, tinha sucesso com as minhas clientes e daí nós termos feito essa sociedade, que durou apenas cerca de 6 meses, mas o suficiente para destruir toda a minha vida. Com isso, acabou por trazer problemas no meu relacionamento, no meu casamento. Começou a haver discussões maiores, de tal maneira que nós chegamos ao ponto de nos odiar. Nós só estávamos juntos porque tínhamos um filho em comum que estava a sofrer e a passar por uma situação que realmente ele não tinha feito nada para isso. Era muito triste para nós ver o nosso filho que tinha tido tudo, chegar ao ponto de não poder ter nada, de nós pensarmos muitas vezes o que é que íamos fazer, chegarmos a não fazer uma refeição porque tínhamos que dar a refeição para o nosso filho, e isso foi o auge do nosso sofrimento. Ouvi falar nas reuniões, nas conquistas financeiras, e eu aproveitei essa oportunidade porque já tinha batido em muita porta e não tinha visto resultado para resolver o meu problema. E aí, então sim, eu aprendi a acreditar em mim, coisa que eu não fazia, aprendi a acreditar de que era capaz, que poderia dar a volta por cima, aprendi que nós podemos tudo, desde que nós acreditemos. E então coloquei em prática e a minha vida começou a transformar-se, a mudar-se.
comecei a pagar as minhas dívidas, comecei a negociar e comecei do zero. Comecei do zero como? Fechei tudo o que tinha, comecei a trabalhar para outras pessoas e sempre com sucesso. Com o pouco que eu ganhava trabalhando para outros, voltei a sonhar. Então abri o meu primeiro espaço. Era um espaço muito pequeno, mas era o começo de uma nova etapa na minha vida. Passado 8 meses, esse espaço tornou-se muito pequeno. Então eu despertei e procurei um espaço maior. Lutei, pus em prática tudo aquilo que eu aprendia, daquilo que eu ouvia, e então abri este espaço atual, que é um sítio conceituado, um sítio muito bom. Hoje não é o mesmo tamanho que eu tinha e isto é um projeto e tenho outros projetos que eu quero concretizar e vou concretizar. Hoje a minha vida está completamente transformada. Hoje o meu casamento tem 33 anos de casada, somos felizes, somos unidos. Hoje tenho sucesso. Tudo isso porque realmente colocamos em prática, temos sonhos, temos projetos, temos ambições e temos a certeza que vamos concretizar. Hoje eu continuo a frequentar as conquistas financeiras todas as segundas-feiras porque eu quero mais, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero pôr em prática, porque eu tenho sonhos, tenho projetos, tenho conquistas que eu quero alcançar e somente à segunda-feira eu posso aprender aquilo que eu tenho para realizar. E faço um convite a quem nunca ouviu ou nunca entrou nas conquistas financeiras que dê um passo, que vá, porque é assim, eu sei exatamente o que é estar endividado, o que é passar fome, o que é ser envergonhada, humilhada, pensar que não havia solução para os nossos problemas, e nós conseguimos superar isso através das conquistas financeiras. E para essa pessoa que está a passar por uma situação igual, que pensa que não tem solução, eu aconselho, eu convido, porque eu tenho a certeza que aquilo que aconteceu comigo pode acontecer com essa pessoa e pode superar essa vida e escrever uma nova vida. Olá, muito bom dia para todos. Está começando as conquistas financeiras e eu quero dizer para si que a sua semana pode ser diferente de todas as últimas. Ela pode ser maravilhosa e não há um dia melhor para lhe passarmos motivação, ânimo, coragem, porque de fato, infelizmente, não são poucas as pessoas que têm sido afetadas com a crise, com a conjuntura econômica, e talvez você seja uma das muitas pessoas que tem perdido. Você sabia que mais de 700 famílias, não são 700 pessoas, 700 famílias, elas perderam a casa por falta do pagamento de renda. Você veja que quando uma pessoa, ela perde, então ela fica a depender de terceiros. Imagina uma pessoa que lutou tanto, sacrificou, ela se esmerou para conquistar a casa própria, tem os filhos, tem a esposa e ela não consegue fazer face às despesas. Talvez seja este o seu caso ou um outro problema que lhe tem tirado a paz e você precisa mudar esta realidade. Você precisa alcançar uma solução, ver uma saída para a sua vida, mas você não tem sabido como fazer mudar a sua realidade. Para isso, hoje vai acontecer as conquistas financeiras e você está convidado a participar conosco. Nós vamos acompanhar o caso verídico do Rogério, ele que era uma pessoa que também havia perdido não apenas os bens, não apenas as coisas materiais, mas também a força, o ânimo. Veja só e eu já volto. Como é seu nome? Rogério. Rogério, como é que estava a situação financeira antes? Cheguei no fundo do poço e eu tinha. Não é no fundo do poço continuar como estava. Eu tinha, porque vivi muito tempo no estrangeiro. Perdi tudo. E conheci o Centro de Ajuda em São Marcos. E fui crescendo, fiz a Fogueira Santa, recuperei. Para a gente entender melhor, o que você tinha? Tinha tudo o que é de bom. Carro, casa, ganhava bem, mas ganhar bem. Para cima de 3, 4 mil euros. Casa num condomínio fechado no valor de 248 mil euros. Abri uma empresa, ao abrir a empresa deixei de pagar impostos. E as finanças portuguesas penhoraram a minha casa. Então, por um erro da sua parte administrativo... E eu aprendi isto nesta casa, a assumir o erro. Eu fiz a Fogueira Santa logo para começar.
as finanças não me tiraram a casa. E eu lembro que o senhor foi lá ao nosso centro de ajuda e eu pedi que o senhor orasse por mim e o senhor disse, não vai perder, já é sua. E eu cheguei e recuperei a minha casa, do nada, nem sei como, nem sei explicar como. Vendi a casa, as finanças deu uma oportunidade de vender a casa, vendi a casa, recuperei a minha casa novamente e fiz o que não se deve, sentei e esperei, já que Deus me ajudou, vai continuar a ajudar. Mas é importante, é por isso que a gente pega os testemunhos, porque vocês aprendem. Não é só chegar e conquistar. Era bom se fosse assim. Esse aqui é o erro de muitas pessoas. Vê um sinal positivo acontecer, vê uma coisa boa acontecer e cruza os braços. Acabou. Quanto tempo você ficou assim, parado, mesmo no centro de ajuda? E 2 meses foi o suficiente para Deus me dar mais uma chapadinha. E dizer, olha, eu vou tirar o que te dei. Não foi isso que eu ensinei. Eu, quando dei conta, eu disse, epá, calma, perdi novamente. Então, revoltei-me, eu disse, chega. E nesse chega, eu conversava com o pastor e aquele não dá para brincar. Ele é muito, perdoa-me, mas é muito chato, mas pega no pé. Ou o senhor faz, ou o senhor não faz. Mas o bom é que quem fez, como eu, ganhei. Recuperei tudo de novo. Estou a trabalhar para uma empresa americana. Perdi um bocadinho, hoje já estou no topo novamente. Nem eles sabem como. Conheci um senhor empresário do mundo do futebol, mas futebol a sério, não é amador, só profissional, que trabalha só com estrangeiro, com a liga italiana, inglesa, francesa, com os senhores mais poderosos do mundo do futebol. E ele disse, olha, eu vou-te dar tudo, começando por apresentar o Pinto da Costa. Pinto da Costa, sim. Eu já vi na televisão, já vi nos jornais. Não, tu vais sentar, vou marcar uma reunião e vais conversar com ele. E o homem disse, pronto, a partir de agora trabalhas para mim. E eu faço trabalhos para o Benfica, para o Sporting. O Sporting não, com o Bruno Carvalho ainda não falei com Deus, mas está quase. Mais o Porto, o Benfica, Juventus, Inter. Tem agora o caso do Rolando, que está quase resolvido. Ou seja, com isso, o padrão de vida mudou completamente. Para a noite o senhor não está a ver como eu estou a transpirar? É de trabalhar. É verdade, do dia para a noite. Pois. Mas tudo começou quando você se revoltou. Então tu não tem nem um mês que essa reviravolta aconteceu na sua vida. Nem tinha acabado a fogueira santa. Muitos parabéns, Rogério. Olha, você realmente superou. E não é fácil a pessoa recuperar e estar na posição que hoje você está. Eu tenho certeza que todos que me acompanham podem tê-lo como um exemplo a ser seguido. E se é isso que você quer fazer, tomar também a atitude, a decisão de participar das conquistas financeiras, então hoje é o dia que você vai estar conosco aqui em Lisboa, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Marvila, perto da estação do metro de Chelas, onde você estará se tornando uma fonte de ideias, onde você verá tudo por um outro prisma. E com certeza, você ao participar hoje das conquistas financeiras e descobrir o segredo dos milionários, você vai se tornar uma pessoa muito bem-sucedida, uma pessoa muito realizada. Se você quer aprender a se tornar um milionário, hoje nós iremos ensinar o segredo dos milionários. Chama-se segredo porque ninguém absolutamente passa para as outras pessoas o que as faz ter sucesso. Até porque para diminuir a concorrência. Mas no Centro de Ajuda nós temos o prazer de transmitir a si direções, orientações que já resultou para tantas outras pessoas. Todos os dias nós apresentamos aqui, como acabamos de acompanhar o caso do Rogério, pessoas que têm superado justamente por ter recebido uma direção e uma orientação prática do que fazer. Se por acaso você está precisando de um conselho, de um acompanhamento para poder ter uma direção empresarial, profissional, fale comigo pessoalmente e eu terei imenso prazer de lhe ajudar. Hoje nós estaremos, então, às 7 e às 10, ao meio-dia e às 15 horas, como também às 8 horas da noite, nas conquistas financeiras. Como se chama? Regina. O que aconteceu de bom, Regina? O que aconteceu de bom é que quando eu cheguei na igreja, eu estava desempregada, sem um único subsídio, e meu marido ganhava salário mínimo. Há muito tempo desempregado? 3 anos. Sem um único subsídio e com iminência de perder a casa.
Eu acredito que nesses 3 anos você procurava trabalho, você colocava currículos, você não ficou de braços cruzados. Não. Não conseguia emprego. Não consegui e comecei a trabalhar nos cabelos africanos, em casa. E quando cheguei na igreja, eu fiz o propósito. E fiz o propósito, um voto do que eu queria ganhar. Eu não sei como é que eu ia ganhar, mas eu queria ganhar aquele valor. E naquele mesmo mês eu consegui. Graças a Deus. Trabalhei tanto que eu consegui esse valor. Como é que está hoje, então, a sua situação? Hoje abri a minha própria loja. Estou a trabalhar por minha conta. Nesse ramo? Sim. Então, quem quer fazer cabelo aí, aqueles tranças, aquelas coisas bacanas de africano, é com você? É comigo mesmo. Está aberta há quanto tempo? Já uma semana. Recente. Sim. E está sendo um sucesso, graças a Deus. Você fazia em casa, era isso? Sim, fazia em casa. Está tendo cliente, está tendo prosperidade? Muita cliente mesmo. E numa semana já consegui um salário mínimo. Agora imagina daqui para frente. Numa semana já conseguiu um salário mínimo? Sim. Você se considera hoje uma vencedora, Regina? Muito. Vencedora? Completamente. Vai na fé. Pera aí, só um pouquinho. É o que, pastor? Você está 5 meses na igreja? Sim, 5 meses. Ai, é coisa muito grande que vai acontecer. Vai na fé, Regina. Quanta dificuldade, quanta miséria, a humilhação entre o casal, onde um não podia proporcionar ao outro o melhor. E muitas pessoas têm perdido o emprego, têm perdido a casa e perdido tudo. O suicídio tem aumentado muito e o desespero, na maioria das vezes, é a parte econômica, é a parte financeira. Se a vida tem sido injusta consigo, se a conjuntura de alguma forma lhe prejudicou, venha hoje nas conquistas financeiras buscar uma mudança, porque é possível. Você tem que acreditar uma vez mais. Aliás, você precisa acreditar sempre, porque se você está vivo, você já tem o principal. Você tem a oportunidade de mudar a sua realidade. Você sabia que as pessoas que são o maior exemplo para que nós possamos nos inspirar e seguir são justamente as pessoas que passaram dificuldades e privações? No caso da Regina, já podemos ver. Hoje ela está aqui contando o que aconteceu com ela, justamente porque ela superou, porque ela conquistou. E se você também quer superar, se você diz, Pedro, eu não aguento mais essa humilhação, essa vergonha, eu tenho que depender dos outros até para comer, para vestir. Poxa vida, eu que sempre dei o melhor para minha família, eu que nunca tive que medir o dinheiro, hoje eu estou contando moedas, eu estou numa situação de verdadeira humilhação. Eu já pensei em espetar com o meu carro numa parede, eu já pensei em me jogar do precipício, eu já pensei em fazer muitas loucuras por causa do desespero. Eu estou desesperado, não é só dinheiro, eu já não tenho forças, eu já não tenho ânimo. Talvez você olhe para a sua vida depois de tantos anos de luta e você vê o resultado que é zero, porque tudo que você conquista, depois você vem a perder. Tudo que você constrói, de alguma forma é destruído. Será que não existe na sua vida um bloqueio? Uma energia negativa que tem levado você para o abismo? Será que não houve um concorrente seu? Será que não houve uma pessoa que de alguma forma lhe prejudicou? Mas não de uma forma natural, mas de uma forma negativa e sobrenatural. Porque eu conversava com um senhor que um dia chegou na empresa e ele encontrou ali na entrada sangue, aparentemente um acidente ou coisa do gênero, achou estranho, mandou lavar, mas a partir daquele dia não entrava mais ninguém. As máquinas começaram a quebrar, começou a dar tudo errado, em casa ele começou a ter problemas, se separou da esposa, veio dormir na empresa, daqui a pouco os funcionários melhores começaram a se demitir. Por vezes, existem pessoas que elas estão sendo destruídas e não podem imaginar que o que está por detrás de tudo aquilo são obras do mal. Pessoas que, por causa da concorrência, vai à bruxaria, fazem trabalhos para poder amarrar os seus caminhos. Eu quero que você venha hoje nas conquistas financeiras. Nós estaremos passando para si o segredo dos milionários, que é justamente uma direção prática do que fazer no seu dia a dia, mas também vamos lavar a sua cabeça para que o autor da vida venha lhe dar ideias, inspirações. E se há um bloqueio na sua vida, o bloqueio está aqui na mente, está nos olhos, para você não ver
as oportunidades, mas quando da fonte da vida nós tirarmos aquela água e colocarmos sobre você, você pode ter certeza que vai ser diferente. Você vai mudar a sua história e você vai caminhar com passos firmes rumo ao seu objetivo. Vamos a mais um caso verídico e eu já volto. Por gentileza, como é que você se chama? Magno. Magno, fala para eles o que você já venceu, como é que estava a sua situação, como é que está agora? Pastor, quando eu cheguei na igreja, eu tinha, entre os familiares, né? Tinha pessoas que tinham problema com epilepsia, tinha meu outro irmão que acordava à noite desesperado, por casa fora. E através da minha luta, pelos propósitos que eu fui fazendo por ele, pelos meus sacrifícios, e Deus foi honrando. Hoje eles são libertos e logo em seguida também meu sonho era vencer, né? E trabalhei em algumas empresas no Brasil, né? E por onde sempre eu trabalhei, sempre fui cabeça. Eu me lembro até de uma empresa que eu trabalhei durante um ano. No meio de 68 funcionários, fui escolhido. Mas isso passou a acontecer depois que você veio ao Centro de Ajuda, depois que você começou a participar do Congresso dos Vencedores, tá certo? Sim, senhor. Antes disso, você não conseguia vencer? Não. Qual era a sua situação? Você estava trabalhando, estava desempregado, estava com dívida, não estava? Qual era? Não, eu vim de uma família muito humilde, né, financeiramente. Então, a gente não tinha muito por onde correr, né? E o meu sonho era e sempre foi dar uma vida melhor para eles e para mim também, né? E através da minha fé, sempre fiel nas correntes, nos meus propósitos, no meu sacrifício, e Deus foi honrando. Hoje, graças a Deus, depois que eu estou no Centro de Ajuda Espiritual, eu conquistei um terreno, né? No Brasil, temos lá gado, fazemos lá queijo. Vim para cá também, hoje eu trabalho por conta própria, tenho minha empresa. Abrimos recentemente uma churrasqueira, graças a Deus, com lutas, com dedicação, mas vamos chegar lá. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, você não teve medo de abrir o negócio, você acreditou em Deus, mas acreditou em você também. O principal é isso, né, pastor? Porque muitas pessoas, até dentro da igreja, pensam que só vir a reunião que muda a vida delas. Mas nós temos que fazer a nossa parte diante de Deus e a nossa também. Porque nós não podemos ficar parados. Porque se ficar parado, vem o outro na nossa frente e vence. Está vencendo. Graças a Deus. Obrigado. A minha vida antes era uma vida completamente destruída. Eu tentava sempre chegar a alguns objetivos na minha vida e nunca os conseguia. Qualquer coisa me impedia, sobretudo financeiramente, eu conseguir alcançar algo. Eu já tive cabeleireiros e na altura em quando eu os abria, tudo me dava certo. Numa certa altura, o trabalho me desaparecia completamente debaixo dos pés. Eu sentia mesmo que havia ali uma força qualquer que me impedia de eu alcançar algo mais. Até que chegava uma altura que eu tinha que despassar a loja e saltei de loja em loja e loja em loja. Acabei por contrair dívidas. Os nossos piores momentos que eu acho que toda a gente tem na área financeira é os credores atrás de nós. É a gente ver o telefone a tocar a toda a hora, a todo minuto, e a gente não ter dinheiro para pagar e não saber como gerir a situação. É muito complicado. Depois, quando cheguei realmente ao Centro de Ajuda Espiritual, através de um amigo meu, comecei a fazer as correntes da conquista financeira. Após participar das conquistas financeiras, eu já consegui pagar bastante as dívidas que eu tenho e mais conseguirei alcançar no futuro. Tenho estado a trabalhar por conta de ontem, mas tenho conseguido superar as minhas expectativas. Passo a passo, mas vou alcançar muito mais. Aprendi nas conquistas financeiras ser positiva, ser perseverante e nunca desistir dos nossos objetivos, sobretudo. Falar. Para muitas pessoas, este é o primeiro passo que as deixa mais tranquilas quando estão a enfrentar dificuldades. Mas por detrás do desabafo, procuram alguém que lhes diga o que devem fazer, pois há dias em que parece que o mundo desaba sobre elas.
A missão da linha Amigo 24 Horas não é apenas ouvir. O compromisso é ajudar, porque nem toda a gente quer e pode fazê-lo. Do que é que está à espera? A atitude de ligar vai fazer a diferença entre ganhar ou perder, entre o chorar ou rir. 21-836-8008. O número que está acessível o ano inteiro, a qualquer hora, para qualquer fim. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Como é que é o seu nome? Cadi. Como é que era a sua situação antes, Cadi? Meu marido esteve doente 7 anos e depois ele faleceu e tive que levar o corpo para a Guiné. O resto do dinheiro que eu tinha no banco era 5 mil euros. Os 5 mil euros só me deram 300 euros de troco. Sim, senhora, pastor. Fiquei assim, zero, sem nada. Com 2 filhos a estudar em Londres. A que ponto que chegou então? Esse zero é o quê? Explica pra gente como é que é esse zero. Sem dinheiro, pastor. Doente, o marido faleceu, 2 filhos a estudar em Londres. Fiquei sem nada mesmo. A única coisa que eu tinha era o meu salário do mês. Assim que eu recebia, mandava para os filhos, pastor. E você ficava sem nada? Sem nada, pastor. E para comer? Para comer, eu comia no meu trabalho. Depois trazia o resto para o jantar, pastor. Quanto tempo ficou essa situação, Cadi? Meu marido faleceu em 2004, eu entrei na igreja em 2010. A minha filha depois formou-se, ela conseguiu trabalho no Google e depois ela foi transferida para a Espanha e dali que eu conheci o Senhor, que eu fui lá na igreja, na Atosta, lá é que eu conheci o Senhor. Desde aí comecei a fazer a fogueira santa, a fazer os meus propósitos, as coisas vão evoluindo pouco a pouco. Resumindo, concluindo, o meu filho está a trabalhar aqui no Colombo e foi para um estágio em França. E hoje está no Marrocos, na mesma empresa, a fazer a estágio. O trabalho dele era só simples, estendedor de telefone. Fogueira Santa, o primeiro, o sinal de Deus foi isso. O segundo, a minha filha trabalha em Singapura, ela veio, comprou um andar aqui em Queluz, 10 anos, 80 mil euros. Comprou? Deu para você um andar? Um andar. Valor de 80 mil euros? 80 mil euros, pastor. Eu morava numa casa velha, esta senhora é testemunha, e o marido, o desgoto passa, as vizinhas quando descarregam o desgoto delas, vem para a minha casa, pastor. Sim, senhora. Eu para dormir tinha que abrir a porta para não ficar com o cheiro abafado. Ela está aqui, que é a minha testemunha, que sabe, pastor. Você viveu nessa casa durante quanto tempo? 4 anos. Você conseguia dormir? Pastor, eu tinha que dormir. E quem foi que tocou na filha para vir de Singapura e pagou à vista? Vista. Tudo mobiliário, pastor. Ah, é? Sim. Você deve estar feliz demais, hein, Cadi? Oh, Jesus. Deus te abençoe. Parabéns, desfrute. Como é que se chama? Álvaro. Como é que estava antes? Como é que era a sua situação? Pastor, eu, quando cheguei à igreja, eu não tinha nada. Eu vivia casa arrendada, tinha licenciatura, mas minha vida não tinha sentido. Eu era dizimista, fiel e ofertante. A minha vida começou a mudar. Eu, numa semana, montei uma empresa. Então as pessoas que me davam trabalho passaram a dar mais. Comecei a prosperar. Hoje tenho 3 casas. Tenho uma em Cascais, tenho 2 aqui em Lisboa. Tenho a minha empresa. Não trabalho mais para ninguém já há longo tempo. Outra vida. Tenho outra vida hoje. Hoje você considera, então, essa mudança, essa transformação na sua vida é resultado das campanhas que você vem fazendo aqui? Campanhas, sim. É o resultado de todas as campanhas. Deus te abençoe. Se você quiser mais informações de tudo o que tem acontecido nas conquistas financeiras, dar uma espreitada para você perceber o teor do que é transmitido nesta palestra, porque muitos nunca participaram, apesar de ter curiosidade, e não apenas curiosidade, você na verdade quer esses resultados também para a sua vida.
e por isso você está interessado em participar das conquistas financeiras, e se de fato você quer uma mudança, desta segunda-feira não vai passar. Você vai estar comigo e com certeza a sua história ela será totalmente mudada. Aceda a conquistasfinanceiras.pt. Vamos ouvir o que algumas pessoas têm a dizer sobre quando participam das conquistas financeiras e quero que você tire as suas próprias conclusões. Qual o nome do senhor? Meu nome é Jorge Vieira. Sr. Jorge, em que o Congresso tem ajudado o senhor? Bom, o Congresso tem me ajudado a ter uma visão de negócio que antes eu não tinha. A ter mais confiança, né, em Deus e a ter Deus como sócio nos meus negócios. Então, essa reunião de segunda-feira tem ajudado o senhor no nível de trabalho, no nível do dia a dia? O senhor tem aprendido aqui no Congresso, não é? Com certeza, sempre aprende muita coisa. Muitas vezes as diferenças estão nos detalhes que a gente não percebe no dia a dia. Mas aqui na reunião eu tenho visto muita maneira de a gente trabalhar por conta própria, coisa que eu não via antes. Eu sempre trabalhava como empregado. Então eu tive aquela força para acreditar em mim e sempre nas orações crer que Deus tem o melhor para mim e ter Deus como meu sócio nos negócios. Foi assim que eu tive essa visão aqui nas reuniões de segunda-feira. Então aqui na reunião de segunda-feira o senhor aprendeu a trabalhar por conta própria? Com certeza, essa é a diferença. Aprendi a trabalhar por conta própria. Qual o nome da senhora? Lucilene de Souza Silva. Senhora Lucilene, o que o Congresso tem ajudado a vida da senhora? Olha, o Congresso ele tem me ajudado em várias áreas, não só na área financeira, mas eu tenho aprendido muitas coisas, né? Principalmente como o pensar, porque tudo está dentro da gente, né? E não no exterior. Essa força maior, ela está dentro de nós. Então, além disso que eu tenho aprendido, e fora os outros livros, né, que a gente tem buscado e que também tudo vem concordar com que os pastores daqui vêm. Que a senhora tem aprendido aqui no Congresso, né? É, exatamente. E eu tenho aprendido, e aquelas pessoas que queiram ser, né, próspero, que venham para o Congresso aprender, né? Porque a nossa mente ela precisa ser renovada. E o Congresso tem feito isso, né? Tem renovado a mente da senhora. Tem renovado a minha mente. Não só minha, como da minha família e de todos aqueles que nos cercam. Porque o que eu aprendo aqui, eu passo lá fora também. E vou ensinando, né? O que a senhora aconselha as pessoas que estão acompanhando o programa? O que a senhora aconselharia a elas? Eu aconselharia que, nesse momento, se eles estão precisando de uma ajuda financeira, né? Que eles não pensam na crise, que eles vão à procura da resposta. Está aqui no Congresso. Qual o nome da senhora? Maíra. Maíra, como é que era a vida da senhora antes de participar do Congresso? Era um fracasso. Financeiramente era mesmo um fracasso. Não tinha dinheiro para nada, passava dificuldades, mas desde que eu comecei a frequentar o Congresso Financeiro, aí Deus me deu visão. Aqui a senhora recebeu visão? Eu recebi visão, sabedoria e direção, não só para trabalhar por conta de outra, mas comecei a trabalhar por conta própria. Hoje eu tenho o meu próprio negócio e hoje eu vou arrebentar. Deus dá-nos uma visão maravilhosa, visão de negócio, de trabalhar por conta própria, até mesmo trabalhar por conta de outrem, para a pessoa desenvolver, não estar estagnada, dar passos e passos, não estar aí nesse patamar de acomodação, mas sempre desenvolver, aprender muito mais. E isso faz com que a pessoa cresça, porque Deus ama a prosperidade do seu povo, né? Farto de promessas vãs? Receitas milagrosas para alcançar o sucesso? Esqueça isso. No Centro de Ajuda não fazemos promessas, mas ajudamo-lo a cumpri-las. Temos ao seu dispor pessoas capazes de o ajudar com conselhos práticos, objetivos e eficientes. Comprove com os seus próprios olhos. Conquistas financeiras, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas, num centro de ajuda perto de si. Saiba mais em iurt.pt ou através da linha Amigo 24 horas. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Em Portugal, os meios de comunicação social do Centro de Ajuda chegaram a milhões de pessoas. iurt.pt, mais de 1 milhão de visitas. Blogs, 10 milhões de acessos. Amigo 24 horas, mais de 35 mil pessoas atendidas. Folha de Portugal, 3 milhões de leitores. iurttv.eu, mais de 1 milhão e 500 mil espectadores.
Somente no ano passado conseguimos alcançar mais de 5 milhões de pessoas. Estes e outros meios são mantidos através de patrocínios voluntários dos membros do Centro de Ajuda. Mas queremos fazer muito mais. Seja um patrocinador. Adquira a sua caderneta num centro de ajuda perto de si. Escolha o valor e o método de pagamento e ajude-nos a divulgar este trabalho. Você sabe porque é que a IURT TV faz parte da sua vida? Porque aqui motivamo-lo a ser mais e melhor. E temos a porta sempre aberta para novos projetos. Cuidamos do seu bem-estar para que tenha uma saúde restaurada. Aqui você pode falar sobre coisas de mulher ou aprender sobre solidariedade com o coração universal. Temos os nossos olhos postos em si, porque tudo tem muito mais interesse quando temos uma família unida e realização sentimental. Cuidamos da sua criança, do seu adolescente e mostramos que a vida pode ser show. Vamos de norte a sul para empreender. Contamos casos reais, porque a vida é recheada de bons acontecimentos e mostramos-lhe que, seja a que horas for, é sempre hora de milagre. Aqui na IURT TV não deixamos nada ao acaso. Cuidamos de si, do seu interior, da sua família, da sua saúde e do seu sucesso. iurttv.eu, onde a vida se vê. Qual o nome da senhora? Cristina Rio. Senhora Cristina, em que o Congresso para o Sucesso tem ajudado a senhora? Tem-me ajudado muito, que eu, quando vim para o Centro de Ajuda, eu estava mesmo no fundo do poço. Não tinha cheques, que nos tiraram porque foram devolvidos muitos e fiquei com o nome sujo no banco. E então, pronto, tinha muitos problemas já financeiros, eu tinha dívidas nas finanças, eu tinha dívidas já na Caixa, na Geral de Pensões, eu tinha já dívidas em todo lado. E então houve um dia que me convidaram e eu vim ao Centro de Ajuda. Vim para o Centro de Ajuda e aí aprendi a ouvir e a fazer aquilo que eu ouvia e comecei a progredir, aos poucos. Mas... Aí a senhora veio no Congresso para o Sucesso e aqui a senhora conseguiu pagar essa dívida. Sim, paguei a dívida ao banco, paguei a dívida às finanças, à Caixa Nacional de Pensões. Eu paguei todas as minhas dívidas e todos os meus cheques foram devolvidos, eu paguei. Portanto, e um ano ou dois depois eu fui ao Banco de Portugal e já tinha o nome limpo. O que é o Congresso para o Sucesso para a senhora? Aprende-se muito. Muito mesmo, ajuda muito a gente, pronto, sei lá, não sei explicar, ajuda muito. A gente... Direção, a senhora recebeu uma direção? É, a direção de Deus a gente recebe aqui. Qual é o nome do senhor? Arli Silva. Senhor Arli, o que o Congresso tem ajudado o senhor? Tem me animado bastante, eu tinha uma mente vazia, e agora, graças a Deus, tem mudado bastante a minha disposição de avançar com os trabalhos e ter mais ideias nos orçamentos que eu dava, que eu trabalho por conta própria, né, na construção civil. E agora, graças a Deus, tem mudado bastante. Inclusive, já tinha carrinha pequena, já troquei de pequena para maior e vai crescendo, graças a Deus. O que o senhor diria para as pessoas também que estão acompanhando agora o programa? O que o senhor orientaria a elas? Que deve participar, deve vir cá nas reuniões de segunda-feira, nem só de segunda-feira, porque vem na segunda, vem na quarta, vem na sexta, vem nos domingos. Mas a segunda tem sido fundamental para o crescimento econômico, né? Sim, com certeza. Qual é o nome da senhora? Maribela. Senhora Maribela, como é que era a vida da senhora antes de participar do Congresso? Uma vida cheia, muito confusa, pode-se assim dizer. Eu fazia negócios, mas as coisas também não corriam bem, muito pelo contrário. Começava e nunca terminava, não é? E desde que comecei a participar nas segundas-feiras da Conquista, comecei a aprender
a começar um projeto e ir até o fim. Claro que sempre encontramos lutas, mas... A senhora aprendeu, então, perseverar, né? Exatamente, e encontramos lutas sempre, mas nunca desistir nem confessar derrotas. Pode estar difícil, mas quando nós confiamos no nosso Deus, nós conseguimos, vamos em frente e conseguimos. Desde que a senhora está na segunda, a senhora tem tido sucesso? Sim, tenho. Consegui alcançar, por exemplo, um carro novo, 0 km, já tenho o carro há 2 anos. Anteriormente, quando eu comprasse um carro, não conseguia permanecer com o carro muito tempo, ficava apenas 6 meses, depois não conseguia dar continuidade, ou pagar, ou coisas assim, se pagasse, então havia outras coisas, acidentes, enfim. Mas desde que eu comecei e estou firme na fé, só tenho tido bons resultados. Eu quero convidar você, empresário, a aceder o nosso site dasconquistasfinanceiras.pt e ali ver um pouquinho do que temos passado e transmitido. Qual é a ideia, qual é a visão, porque hoje nós vamos passar o segredo dos milionários. E se você tem uma visão diferenciada, se você não aceita continuar com a sua vida mirrada, minguada ou impedido pela crise de vencer, você precisa estar conosco hoje nas Conquistas Financeiras. Aceda a nossa página, enquanto isso nós vamos acompanhando um depoimento. Como é seu nome? Rodrigo. Como é que era a sua situação financeira quando você chegou aqui? Pastor, a situação financeira é que o trabalho que eu conseguia, devido a não ter uma profissão específica, nem estudos, nem nada, era trabalhar em restauração, era 500, 600 euros, era o máximo que eu conseguia ganhar. E eu ficava revoltado porque a minha esposa já tinha mais experiência do que eu no ramo e ela ganhava 3 vezes mais. Você, como homem, ficava daquele jeito, né? Quem sustentava a casa tinha que ser ela. Com o que eu ganhava, a gente não dava para poder pagar as despesas, renda e isso tudo. Então eu ficava decepcionado porque eu, como chefe de família, não conseguia suprir as necessidades básicas que a gente tinha, não é que água, luz, essas coisas. Então eu ficava triste com isso. Não era falta de trabalho também. Trabalhar, você também trabalhava muito. Trabalhar eu trabalhava, isso. Mas vencer não vencia. Não vencia. Não vencia de jeito nenhum. Então, foi justamente nessas reuniões que o defeito também era aqui na cabeça, porque a gente até acredita, sonha, mas na verdade a gente não acredita que a gente pode um dia ganhar um salário digno, ter uma vida digna. E eu descobri isso aqui na reunião das Conquistas Financeiras. Vinha a segunda-feira e isso eu conseguia descobrir que era possível, que eu podia trabalhar por conta própria, já que eu não tinha uma profissão, podia ser empresário, e assim eu fui batalhando, colocando isso na minha cabeça e participando de um propósito, para Deus me dar uma ideia, abrir uma porta, apareceu uma oportunidade. Então apareceu essa oportunidade para eu trabalhar por conta própria. Era justamente na época da campanha de Israel. Eu falei assim, é a minha oportunidade, eu preciso ir com tudo, senão eu também não consigo provar se é verdade, se funciona a campanha ou se não funciona. E você fez o sacrifício? Fiz o sacrifício, porque eu não posso reclamar de uma coisa de um bem, por exemplo. Eu só posso reclamar se eu comprar e ver o defeito, ver o que houve, aí eu vou lá reclamar. Mas enquanto eu não comprar, eu não posso chegar na loja e dizer que aquele tem defeito. Então, para saber se a campanha funcionava verdadeiramente, se era verdade, porque melhor a gente até conseguir algumas melhoras. Isso a gente consegue num propósito, vindo na reunião, tendo fé, agindo semanalmente. Mas uma transformação, uma mudança, não tem jeito. Então foi assim, partindo. E eu já estava com a ideia para trabalhar. Então comecei a trabalhar por conta própria. Começou a vir cliente, comecei a trabalhar. E aí eu corria no trabalho dela, eu trabalhando por conta própria, corria no trabalho dela para contar a novidade. Olha, eu já ganhei o que tu ganhou. E aí ela ia semana, na outra semana, todo o trabalho que eu fazia, eu corria para ela e contava. André, hoje eu fiz um trabalho, ganhei 400 euros. Ela começou a passar a mão na cabeça. Você ganhava 500 a 600 num mês. Com o seu negócio, em um trabalho você fazia 400. Sim, num trabalho eu fazia. Ela não saiu do trabalho dela, porque a gente tinha que estruturar e ganhar uma confiança. Então
comecei a trabalhar com uns 6 meses, 7 meses mais ou menos. Ela só terminou trabalhou aquele ano todo. No fim do ano ela disse, não, filho, não precisa trabalhar mais não, vamos trabalhar junto agora, entendeu? Porque eu já consegui ganhar 3 vezes mais do que ela quer ganhar, isso era garantido. Então com isso, olha, já veio aquela alegria, hoje eu já consegui, com o trabalho a gente já consegue suprir todas as necessidades, conseguimos comprar nossa casa própria, conseguimos comprar o carro, hoje a vida é diferente. Mas e a crise, hein? Essa não passou aqui, não. Não conheço crise, não. A crise está na cabeça, pastor, compreende? A crise está na cabeça. E se você cuidar, quer dizer, eu disse aquela hora que eu não era próspero na cabeça. Não era no bolso em si, porque ainda, talvez se eu ganhasse dinheiro, eu não sabia o que fazer, como administrar, e passava um tempo, perdia tudo. Mas agora, quando a gente muda na cabeça, quando a gente é próspero aqui, a gente tem a certeza que cada dia é crescer devagarinho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você vai vendo a diferença. Olha, a gente morava de aluguel, hoje já moramos na casa própria. Não é a casa que a gente quer, mas é diferente. Hoje eu tenho a certeza que eu vou estar na casa que eu quero. Antes eu sonhava e não sabia se era possível. Hoje eu já sei que é possível. Hoje você é um vencedor? Hoje eu sou vencedor, com certeza. A linha Amigo 24 Horas fornece suporte emocional e espiritual 24 horas por dia para as pessoas que estão a passar por sentimentos de angústia ou desespero, incluindo aqueles que podem levar ao suicídio. Oferecemos os nossos serviços por telefone 24 horas por dia, também por e-mail, carta e ainda atendemos pessoalmente em todos os centros de ajuda. Mais informações em urd.pt ou através da linha Amigo 24 Horas 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Como você se chama? Anilda. Qual é a sua experiência? Como é que estava antes, hein? É assim, eu entrei no centro de ajuda há 6 meses. Entrei totalmente destruída, na miséria, doente, porque desde a minha adolescência que eu sofria de enxaqueca crónica, o meu filho estava doente, fiquei desempregada, no mesmo mês o meu marido ficou desempregado, enfim... Foi uma miséria que até chegámos ao ponto de viver de ajuda da Segurança Social e de cestas básicas. Eu sou filha única, então eu sempre tive tudo na minha vida. E de repente deparei-me com aquela situação de miséria extrema, porque não era só viver com pouco, era sobreviver com o mínimo. Eu era muito depressiva, muito estressada mesmo, frustrada. Cheguei ao ponto, o meu casamento era destruído, eu estava quase para me separar, para voltar para a minha terra. Eu e o meu marido era sempre a discutir, houve agressões físicas, verbais, por causa da situação. Quando entrei no centro de ajuda, comecei a ver melhorias na minha vida. Depois, 2 meses e tal, acho eu, veio a Fogueira Santa. Depois da Fogueira Santa, eu só pedia, uma transformação da minha vida. Deus deu muito mais. O meu filho foi curado, eu fui curada. O meu casamento foi restaurado. Há 1 mês casamos na igreja mesmo. Foi um casamento de princesa, posso dizer. Tenho trabalho. Neste momento estou empregada. E tenho o meu projeto que vai sair este mês da minha realização profissional, de ter o meu projeto próprio. Em 6 meses? Em 6 meses. E o melhor de tudo, ganhei o Espírito Santo. Agora arrebentou. Como é seu nome? Isabel Lopes. Então, sua situação econômica antes de chegar no Congresso? Desempregada, dependia dos outros, vivia casa alugada. Era assim que eu vivia. Muitos anos assim? Sim. Você não conseguia emprego? Não, foi devido a problemas de saúde, pastor. O que você tinha? Problemas na coluna,
de insónias, não conseguia dormir, tomava medicação para dormir, não dormia. E, portanto, não conseguia depois, durante o dia, não conseguia dar o rendimento. E, derivado a problemas de coluna, não tinha condições de estar de pé. Nem tinha posição para estar. Ficou assim durante muito tempo? Tive uns 3 meses de baixa a fazer tratamentos, todo o tipo de tratamentos, tudo. Não passava? Nada. Aí nada. Você tentava voltar a trabalhar? Quando voltei, fui despedida, fui mandada embora. Quem teve 3 meses de baixa e ainda não estava bem... Então foi assim que você chegou na reunião das conquistas? Sim, senhor. E aí, o que mudou? Como é que está agora? Mudou tudo, graças a Deus, mas ainda não estou satisfeita. Claro. Ainda quero muito mais. Mas como é que está? Hoje tenho casa própria, aliás, não tenho uma, tenho 2 vivendas alugadas, tenho um andar alugado, vivo noutra vivenda com meu esposo, temos 2 carros, ele tem uma moto e há pouco tempo abri o meu salão de cabeleireiro. Hoje nem preciso trabalhar para os outros. Você sabe qual é um dos maiores prazeres da vida? É você fazer justamente aquilo em que todos dizem que você não é capaz de fazer ou realizar. Se calhar já tem sido na mente de muitos que você vai sempre continuar nesta situação de dificuldade e de problemas, mas você vai surpreender a todos com a mudança que você vai alcançar participando das conquistas financeiras nesta segunda-feira, em vários horários, às 8 da noite, às 3 da tarde, às 12 horas, como também às 10 e às 7 da manhã. Durante todo o dia e também às 8 da noite, você pode falar comigo pessoalmente. Se você quiser mais informações, ligue agora para a linha Amigo 24 Horas. Estamos chegando ao ponto final deste programa e eu desejo a todos uma semana de realizações. Levante a sua cabeça, vá em frente, não fique concentrado nos problemas, busque fazer o que tem que ser feito e que ninguém pode fazer por você, porque certamente no futuro muito próximo você estará vivendo uma outra realidade, completamente diferente daquela que até aqui você viveu. Felicidades e até lá! Olá, meu nome é Sueli. Eu estou na minha loja em São José dos Campos e vou contar um pouquinho da minha história. Foi uma vida de muita miséria, muita fome. Com essa situação, eu me viciei no álcool. Porque aquilo para mim era um refúgio para eu tentar esquecer os problemas. E eu não admitia aquela situação, porque na minha visão, eu casei para ter uma vida melhor. E meu esposo, ele não podia me dar aquela vida que eu esperava. Eu me tornei uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, ao ponto de agressão física mesmo. Eu achava que ele tinha que me dar uma condição melhor, que ele tinha que dar o melhor para os filhos dele, e nada daquilo acontecia. Chegar no ponto de ser preciso receber alimento de amigos. Eu não achava que aquilo era justo, até porque eu sempre trabalhei, sempre lutei muito, mas a gente trabalhava e perdia tudo. A única coisa que a gente tinha eram os móveis. Nós chegamos em São José, nós recebemos uma ligação que a nossa casa tinha pegado fogo. A única coisa que nós tínhamos, que eram os móveis, nós perdemos. Sobrou uma moto que meu esposo tinha. Quando eu consegui arrumar meu primeiro emprego aqui, que nós alugamos uma casinha de fundo para morar com o nosso filho, entraram na nossa casa e roubaram a nossa moto. Com o tempo, tive uma filha. E eu fiquei desempregada 2 anos. Daí minha filha já era maiorzinha e o garoto também. E a gente não tinha condições assim, nem de dar o material escolar, nem de dar o básico. A gente não aceitava que a nossa família viesse saber da nossa situação. E com isso, eu fui cada vez ficando uma pessoa mais agressiva, descontava nas crianças. Os meus filhos não queriam nem chegar perto. Até que um dia eu estava passando em uma rua, eu estava desempregada.
E eu recebi um convite para eu participar de uma palestra. E a pessoa que me convidou, ela disse que essa palestra poderia mudar a minha vida. Eu não tinha nada a perder e eu aceitei o convite. E essa palestra, ela falava da vida financeira, de situações como a minha. Cheguei em casa, falei para o meu esposo, ele não aceitou. Mas eu continuei indo nessa palestra. Eu aprendi como eu tinha que fazer para mudar essa situação. A resposta foi muito rápida, porque menos de 2 meses depois, eu consegui um emprego. E foi um excelente emprego. Eu fui ser gerente de uma grande empresa. Meu esposo, vendo que aquilo que parecia impossível começou a acontecer, ele também começou a participar dessas palestras. Logo em seguida, ele ficou desempregado. E foi numa dessas palestras que o meu esposo teve uma ideia de abrir uma loja de automóveis. Foi quando ele saiu para procurar um terreno, né? E ele encontrou este terreno onde é a loja. E ele começou com 3 carros. E ninguém dava nada por aquilo, né? E eu continuei trabalhando e ajudando meu esposo. E ele começou a crescer, de 3 carrinhos velhos, ele já começou a ter carros melhores. Nós tivemos uma ideia de que eu deveria sair da empresa que eu trabalhava e vir administrar a empresa dele, já que eu administrava para os outros e fazia isso tão bem. Foi quando a gente conseguiu ampliar a loja, né? Ela dobrou o tamanho. Nós conseguimos conquistar 2 casas, já nós temos apartamentos, nós temos terrenos. Eu que tinha uma filha que eu não tinha condições de dar nada para ela, hoje ela faz uma faculdade particular, ela fez 19 anos agora e o presente que a gente deu para ela foi um carro. Nós temos a nossa loja, uma loja conhecida, nós podemos escolher o carro que andar. Eu viajo, inclusive meu filho não mora comigo, mora no Rio de Janeiro. Eu vou sempre visitar meu filho. Hoje, quando eu tenho vontade de ir em algum lugar, eu posso ir. Abandonei todos os vícios, tanto o vício do cigarro, quanto o vício da bebida, quanto o nervosismo, quanto aquela ansiedade, tudo isso ficou para trás. Eu tenho uma vida transformada, uma família transformada, um esposo maravilhoso. Eu continuo participando dessas palestras, porque foi nessas palestras que eu aprendi como conquistar. E eu quero continuar conquistando mais e mais. A segunda-feira é um dia muito importante para minha família. Hoje, a nossa vida é uma vida de sucesso, uma vida de vitórias, uma vida de felicidade. Foi através de um convite que uma ideia mudou completamente a nossa história de vida. Falar. Para muitas pessoas, este é o primeiro passo que as deixa mais tranquilas quando estão a enfrentar dificuldades. Mas por detrás do desabafo, procuram alguém que lhes diga o que devem fazer, pois há dias em que parece que o mundo desaba sobre elas. A missão da linha Amigo 24 Horas não é apenas ouvir. O compromisso é ajudar, porque nem toda a gente quer e pode fazê-lo. Do que é que está à espera? A atitude de ligar vai fazer a diferença entre ganhar ou perder, entre o chorar ou rir. 21-836-8008. O número que está acessível o ano inteiro, a qualquer hora, para qualquer fim. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém.